Tá bom, gente? Abra a palavra do Senhor, por gentileza, em Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 17. Hebreus capítulo 6, versículo 17. Amém? A palavra do Senhor diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com o juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Feche seus olhos. Pai, nessa noite clamamos a Ti. Fale conosco através da Tua palavra, que possamos sentir, Pai, a Tua presença, mas não somente isso, sermos transformados pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai. Teu Espírito Santo traga cura, traga vida, liberte, traga salvação nessa noite, que a Tua palavra possa penetrar em cada coração, Pai. Me use, Pai, como instrumento em Tuas mãos e fale conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. É um texto que, na verdade, se a gente ler com calma, com carinho, não precisava nem trazer uma mensagem tão explicativa para vocês, que é um texto extraordinário. Então o tema de hoje é inquebráveis. Inquebráveis. Nós estamos na série sobre aliança e aqui Deus começa a trazer uma revelação ao seu povo e o escritor da carta aos Hebreus diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Deus, Ele fez isso na vida de um homem. Aqui, se você ler um pouquinho antes, em Hebreus, ele está falando sobre Abraão. Ele está falando assim, ó: um dia eu escolhi um homem, escolhi Abraão, para que da sua descendência muitas e muitas nações fossem aparecendo e nascessem. E ele fala assim: Abraão, eu te chamei, e eu quero te dizer que eu faço um juramento contigo em meu nome. A palavra diz que Deus jura no nome dele, porque ele não é igual nós, não é homem para mentir. Ele fala assim: em meu nome. É uma aliança que é imutável, uma aliança que é inquebrável. E ele fala: para que você se lembre, eu deixarei uma marca em você. E deixa uma marca, a circuncisão, no próprio corpo físico de Abraão. Nós falamos aqui nos primeiros dois temas sobre o que é uma aliança, que é um compromisso que é eterno, é um compromisso que é inviolável, que é algo imutável. Nós falamos aqui sobre a aliança que é uma transição de vida, que o acordo no qual os hebreus faziam significava que eles estavam trocando a vida um com o outro. A maioria dos acordos, os pactos eram de sangue, então o sangue para eles significa vida. E eles colocavam isso diante de um acordo, de uma aliança, e a partir daquele momento eles eram um com o outro. E foi assim, nós falamos sobre isso, do que é uma aliança, e que a nossa aliança hoje com Deus é através de Cristo Jesus, a nova aliança, com o sangue dele que foi derramado por mim e por você. E a ideia hoje, a partir desse terceiro tema, inquebráveis, é que nós possamos, além de entender o que é uma aliança, começar a praticar aquilo que uma aliança pede para que você venhamos a fazer. Então o primeiro ponto que você precisamos entender é que Deus, Ele confirmou a nós uma aliança que é algo inquebrável, imutável, e jurou pelo seu nome. Pelo seu nome. Para que você tenhamos a certeza que assim, Deus, Ele não mudou. Deus, Ele não mente. Então da aliança que Ele tem comigo, com você, se você está aqui hoje, você entregou o seu coração, você disse um dia com a sua boca, você confessou, mas creu no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, é o seu Senhor e Salvador. Hoje você tem uma aliança com Deus. Hoje você vive algo
algo que é inquebrável, você vive uma aliança com Deus e Ele fala que Ele não é homem para mentir. E que tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele prometeu, vai se firmar através dessa aliança que Ele tem com você. Com você. E a palavra vai dizendo aqui, ó, Ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. É para que você possamos lembrar, nós estamos guardados nele. Essa aliança que nós temos com Deus hoje, reconciliados, agora filhos de Deus, nós estamos guardados nele. Ele é o nosso refúgio, para que você venha se lembrar que Ele é o seu Senhor. Que quando você estiver em bons momentos, você possa se alegrar nele, mas quando você estiver em momentos de dificuldade, você possa se refugiar nele, que você possa entender que Ele é contigo, que Ele firmou uma aliança com você através do seu Filho Jesus, que é inquebrável, e que você pode confiar nele, que você pode se refugiar nele, que você pode ter esse forte alento nele. E tome posse mesmo dessa aliança que Ele tem contigo. Essa esperança que nos foi proposta através de Cristo Jesus. E aqui fala sobre algo que é muito importante, que é o segundo ponto que ele fala sobre duas coisas. Uma, que Deus não é homem para mentir, Deus não mente. E segundo, que ele fala assim, ó, temos esta esperança por âncora da alma. A nossa esperança é Cristo, o âncora da nossa alma. Para que a gente não venha se perder nas nossas emoções, não venha se perder nas nossas paixões, não venha se perder nas nossas concupiscências. A nossa âncora é Cristo. É Ele quem nos firma no Senhor. É Ele quem nos sustenta em Deus. A sua aliança hoje, que é inquebrável com Deus, existe uma âncora que te deixa fixado ao seu navio, digamos assim. Ao seu Pai, que é Deus. Então você vive uma aliança hoje com o Deus Criador de todas as coisas, que é soberano, que tem a supremacia sobre todas as coisas, que Ele é o seu Pai. Mas que Ele diz assim, eu estou contigo. Eu firmei uma aliança com você, porque partiu dEle, nós vamos entender hoje isso. E Ele falou assim, não mentir, eu estou aqui. E Ele nos deixou Cristo como essa âncora que nos liga a Ele o tempo todo. Então, todo o tempo você pode, através do nosso intermediário que é Cristo, se conectar com Ele. Essa aliança que é inquebrável. Inquebrável. Inquebrável que é o quê? É bem simples. Algo que não se pode quebrar. Não se pode romper. Então, se você tem uma aliança com Deus hoje, através de Cristo Jesus, é uma aliança que não se pode romper. Que você precisa começar a refletir essa noite é se realmente você tem essa aliança com Deus. Se realmente você entregou a sua vida a Ele, você o reconheceu como seu Senhor e Salvador, ou se até hoje você tem vivido algo que não é uma profundidade daquilo que Deus é. Se você tem buscado um cristianismo para que você possa ser beneficiado, porque nós cantamos aqui, não vim atrás de bênção. Não vim atrás de bênção. Então, se você está aqui, você tem uma aliança com Deus, você está declarando isso novamente agora, dizendo assim, eu não vim atrás de bênção. Eu não estou na igreja porque Deus pode me abençoar. Não estou na igreja porque Deus pode me prosperar financeiramente. Eu não estou na igreja porque Deus pode me dar um relacionamento. Eu não estou na igreja por aquilo que Deus pode me dar. Eu estou na igreja porque eu tenho uma aliança com Ele através de Cristo Jesus. Porque eu creio que Cristo morreu na cruz por mim, que Ele foi o sacrifício perfeito, que Ele foi esmagado no madeiro. Que o corpo dele foi ali crucificado por amor a mim. Que Cristo morreu na cruz por você. Por você. Nós temos que entender, e às vezes a gente cria coisas na nossa cabeça, que se eu vejo um crucifixo lá com Cristo, eu falo, ai não pode. Isso aí é coisa de católico. Gente, para com isso aí. A gente precisa entender que Cristo sim foi crucificado, a gente vai olhar para Ele, mas a nossa diferença é que a gente olha, a gente se lembra do sacrifício, mas a gente fala, a cruz está vazia. Mas você precisa se lembrar que um dia Cristo esteve lá por amor a você, que a sua aliança, hoje que é inquebrável com Deus, é através desse sacrifício. Cristo te substituiu, a palavra de Deus diz que Cristo nos substituiu. Ele se fez pecado por nós, por amor a nós. Então é importante você se lembrar, Cristo no madeiro, crucificado,
por amor a você. Aí sim, nós cremos que a cruz está vazia, mas que a tumba também está vazia, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, porque nós servimos um Deus vivo, que ressuscitou. Mas você precisa entender a sua realidade hoje. Se você está aliançado, se você está entrelaçado, se você realmente tem essa aliança que é inquebrável, porque não basta você estar. Não basta você vir aos domingos, não basta você estar na igreja, você precisa ser. Você precisa ser. E a gente vai entender, através dessa palavra hoje, e o meu desejo, aquilo que Deus colocou no meu coração, porque a gente tem essa reflexão mesmo, é entender. Eu estou vivendo essa aliança com Deus hoje, ou até hoje eu estava vivendo um conto de fadas do cristianismo. A gente possa entender. Por quê? Se é uma aliança que é inquebrável, se é uma aliança que é indestrutível, que é eterna, que é inviolável, isso significa inquebrável. Indestrutível, eterna, inviolável. Nada pode afetar o seu relacionamento com Deus. Nada. Nada. Mas aí começa aquilo que é importante para mim e para você. Quando a gente começa a falar sobre inquebrável, quando a gente começa a falar sobre indestrutível, eterno, inviolável, a palavra nos remete à fidelidade. A fidelidade. É aí que começa, porque fidelidade não parte de mim e de você. Fidelidade está associada ao caráter de Deus e à sua palavra. Em resumo, procede de Deus, da sua vontade, da sua aliança, para comigo e para com você. Por isso, uma verdadeira aliança só acontece com a ação inicial de Deus. Não foi você que aceitamos Jesus. Não foi você que falou assim, pai, agora eu posso, tá? Não, foi Ele que veio até nós. Foi Ele que se entregou por nós. Nós o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Mas somente através da fidelidade dEle para conosco somos capazes de realizar acordos inquebráveis. Ou seja, aliança. Então é muito importante que você entenda isso, porque a gente precisa começar a praticar a aliança. Porque se você ainda não tem uma aliança com Deus, é impossível você ter compromissos eternos, compromissos invioláveis, compromissos indestrutíveis aqui nessa terra. É impossível você ter relacionamento com pessoas aqui nessa terra que serão duradouros, que serão saudáveis, porque se você não tem uma aliança com Deus, aquele que é fiel contigo, você não vai conseguir reproduzir algo aqui nessa terra. Não vai. A gente precisa começar a praticar a nossa aliança com Deus. Fidelidade. Fidelidade. E significa o que fidelidade? Vamos entender. Porque se provém de Deus, é o que você precisamos cada vez mais nos aprofundarmos. Fidelidade significa ser leal, confiável, verdadeiro e cumprir compromissos. Leal, confiável, verdadeiro e cumprir compromissos. Gente, é impossível para mim e para você ter essas 4 características. Sem a ação de Deus em nós, sem o Espírito Santo de Deus em nós, sem a fidelidade de Deus por mim e por você, sem a aliança com Ele, é impossível. É impossível. Começa a refletir, de verdade. Não vamos nem falar de casamento, não vamos falar de amizades. Aqui tem pessoas de 20, de 25, se tiver alguém com menos aí, é para ir pro Rocket lá, tá? Mas pode ficar aqui também se quiser. Mas 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70... né? Tô vendo meu amigo ali, ó. Quantos amigos você tem? Você pode me falar assim agora. Quantos amigos você tem até hoje, assim? Quantas alianças que você tem que você pode falar assim, são meus amigos, são leais, são meus amigos que são verdadeiros, meus amigos são confiáveis, que cumprem compromisso. Quantos amigos você tem? Se você fugir de uma mão aqui, ó, a gente conversa depois no final lá, que, cara, você é extraordinário. Vai ser raro alguém que vai conseguir contar mais que 5, gente, porque é difícil construir relações que são inquebráveis, é difícil você conviver e ter pessoas ao seu lado que em momentos de dificuldade vão estar contigo. Quantos amigos você teve que você falou assim, nossa, esse cara é top demais, essa mulher é extraordinária, que na sua primeira crise, ó, sumiu. Quantas pessoas que você tinha ali como amigos e que no momento que você surtou na vida,
Falou, não quero ficar perto desse louco aí não, não quero ficar perto dessa louca aí não. Quantos? Não foram poucos, gente. Não foram poucos. Eu sempre falo, e quando a gente começou aqui a igreja, falei muito com a liderança isso, que assim, uma amizade ela é construída, né? Ela é construída a amizade. E, gente, menos de 5 anos não dá pra você falar que você é amigo de ninguém. Então vocês param que você fala assim, amiga, não sei o que, não é amiga nenhuma. Não é. Homem não fala, viu? Homem não fala meu amiga, meu amigo, não fala, né? Você fala, Isaac, ô meu amigo, minha amiga, amigo, não fala. Mas a mulherada fala, né? Amiga, não é amiga, gente, não é. Não é, você começa a trabalhar lá, em uma semana você fala, nossa, que sintonia que eu tive com ela, e não sei o quê. Na segunda semana você está querendo matar ela, né? Então a amizade é construída, demanda tempo, sabe por quê? A galera fala assim, é 1 quilo de sal, não é 1 quilo de sal nada, é uns 10 no mínimo, gente, no mínimo. Porque a pessoa vai ver quem que você é, vai ver os seus surtos, né? A Flávia está aqui, ó. Se ela pudesse subir e falar assim, gente, quem é o Edu, talvez vocês não iam nem querer voltar. Falar assim, porque quem convive, quem está junto, né? Vai falar das qualidades, dos defeitos, que assim, eu não sou perfeito, você não é. Mas nós queremos um Deus que é perfeito, Ele que nos aperfeiçoa. É Ele. Mas não é sobre isso. Você conseguiu lembrar dos seus amigos aí? Se você não tiver nenhum, não fica triste não, porque você não é exceção. Muita gente não tem amigo leal não, gente. É algo difícil mesmo. Sabe por quê? Não é uma característica humana, é algo divino. A fidelidade é algo do Senhor. A própria palavra de Deus, quando se remete ao Senhor, a sua fé para conosco, no grego, significa pistes, que significa fidelidade. Deus é fiel para conosco, mas quando se refere do homem para com Deus, muda a palavra e é confiança. É confiança, porque nós não somos fiéis. Não somos fiéis a Deus, não somos fiéis às pessoas, não somos. Ele é fiel a nós. Então o que nós precisamos é entender, praticar a nossa aliança com Ele, para que a gente possa começar a ter essas características, porque Deus Ele quer nos forjar. Deus forja o meu e o seu caráter, para que a gente sejamos pessoas leais, para que nós sejamos pessoas confiáveis, pessoas verdadeiras, pessoas que cumprem compromisso. Que vem um compromisso simples, que é difícil você cumprir. O culto começa às 19 horas, gente. 19 horas começa o culto. Não é 19h05, 19h10, 19h20, 19h30. Mas a gente chega que horas? Horas mais tarde. Tá tudo bem, pode chegar, mas assim, é que a gente tem dificuldade de cumprir compromisso. Tem dificuldade. É difícil. Mas muitos de nós fomos criados assim. Eu sei porque eu fui criado assim também. Tinha uma dificuldade. Minha mãe está aqui, ó. Meu Deus do céu, para chegar no horário nas coisas era só a graça de Deus. A gente tem dificuldade de cumprir compromissos simples. Simples. Coisas que você propõe e que talvez você não consiga cumprir. Então entenda isso. Você precisa cada vez mais dessa profundidade com Deus. Você precisa cada vez mais ser forjado por Ele, para que você viva e realize acordos inquebráveis, ou seja, para que você tenha alianças e não compromissos frágeis, não compromissos descartáveis, para que você seja alguém de palavra, para que você seja alguém que possa viver em constância, em verdade, porque se é um atributo de Deus para conosco, a fidelidade que vai forjar o nosso caráter em lealdade, em confiança, em cumprir compromissos, nós iremos cada vez mais precisar ter constância nele. A perseverança. A perseverança. A palavra não diz que a perseverança nos traz a esperança, mas, gente, a constância traz os resultados. Desculpa falar para vocês, mas não é o Monjaro que vai trazer os resultados. Não é. É a constância. Que você toma hoje, você pode até emagrecer, mas se você der relaxa, ano que vem você está mais gordo que agora. De verdade. Eu falo, porque a Flávia falou aqui, como personal trainer, gente, o aluno chegava lá na academia, e eu não tinha medo de perder aluno não, tá, gente? Eu falo assim, professor, como que eu faço para ficar com um corpo legal? Eu falo, irmão, só treinar. Mas como assim? Só treinar, só ter constância. Você ficar 5 anos treinando, você vai ficar forte. Ah, mas não dá para ir em 3 meses? Falei, não dá, irmão. Você pode até tomar um anabolizante aí, mas depois se você parar, vai murchar. Não dá, é constância, gente, é constância. É 3 vezes na semana se você for. Vou passar aqui a receita para você, é de graça ainda. 3 vezes na semana, 50 minutinhos que você vai e treina. Pronto. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Me procura depois. Ah, eu quero emagrecer.
Caminhada. Procura Isaac, que o Isaac é o corredor, é o que corre atrás do nada aqui, eu brinco pra ele. Porque corre à toa, né? Assim, vai correr à toa, não é o futebol, não é o basquete, fica correndo à toa, vendo a natureza. Tem gente que gosta, né? Você gosta, procura Isaac, que eu gosto de jogar bola, gosto de, né, jogar vôlei, mas tem gente que gosta, né? Mas assim, procura ele, porque quer emagrecer? Caminhada, corrida, é isso. Se você já está um pouco melhor fisicamente, você vai correr, senão você vai caminhando, vai tendo constância até você atingir seu objetivo. Seja em 1 mês, em 3 meses, em 6 meses, em 12 meses, em 10 anos, mas vai. É simples, gente. E com relação ao nosso espírito é a mesma coisa. Para que a gente comece a ter compromissos inquebráveis, a gente precisa ser forjado, então precisa ter constância em Deus. Constância naquilo que Ele é. Para que a gente sejamos homens e mulheres leais, vida com Deus. Confiáveis, vida com Deus. E aí a gente para de julgar e começa a amar. Porque o Evangelho é sobre isso, que às vezes a gente começa a aprender um pouquinho mais, a gente é superior ao outro, não. Quanto mais você aprende, mais você entende que você é inferior, que você tem que servir ao próximo. É sobre isso. E aí você começa a vivenciar da graça de Deus, que é Ele que nos transforma, é Ele quem nos traz um coração novo, não é isso que a palavra diz? É Deus que vai fazer com que você possa ser alguém leal, verdadeiro, confiável. Para de julgar. No Evangelho de João, tem uma passagem que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, certo? Isso aqui muda o seu pensamento. E é isso, a gente começar a praticar. Lembra? Vamos praticar. Conhecereis a verdade. A verdade é quem? É Cristo. Cristo. Conheça Cristo. E a verdade vai te libertar. Mas beleza, mas não é para você ficar julgando o outro depois. Porque senão você vai falar assim: por que o outro ouve essa música? Por que o outro ouve essa roupa? Por que... Ele vai conhecer a verdade, aos poucos você vai ser liberto. Se ele não conhecer, se ele não se aprofundar, se ele não tiver vida com Deus, ele não vai ter mudança. E não é você que vai mudar, não é o seu julgamento que vai mudá-lo. Mas aí você vai conhecendo a verdade, você vai se aprofundando, você vai sendo transformado, você vai sendo liberto. E a fidelidade, ela é mais que um sentimento, ela reflete o caráter de Deus. É uma prática de manter a palavra, de manter a constância. A gente precisa ter como base a confiança e a fé no Senhor. Lembra que eu falei na semana passada, quem teve? Como que vai ser a nossa base de compromisso, de aliança, a fidelidade que Deus tem comigo? Então como que você vai se envolver nos seus relacionamentos? A fidelidade que Deus tem comigo, agora eu exerço nos meus relacionamentos. Vai ser sua base. Em constância, a palavra. É isso. Você precisa começar a vivenciar disso. Então o primeiro ponto, quero que você anote e marque aí, é que para que você viva relacionamentos, compromissos inquebráveis, alianças, você precisa entender que a excelência do que somos provém de Deus. A excelência do que somos provém de Deus. Sem Deus você não é nada. Sem Deus, você é um mísero pecador que vive buscando os seus próprios desejos, suas próprias paixões, vive pelas suas próprias concupiscências. É um homem ou uma mulher pecador. Sem Deus, nada. Então, o que é excelente em nós provém de Deus. A palavra diz que somos como vasos de barro, frágeis. Então, guarda isso aqui. Você é frágil. Você é fraco. Você é fraco. Você não é forte, você não é uma fortaleza, você não é alguém que vai conseguir vencer por si só. Não vai. Você qualquer coisa, a gente fica mal. Você tem uma discussão, você fica triste, você perdeu um emprego, você fica desesperado. Você é frágil, é frágil. Você é frágil emocionalmente. Você é frágil psicologicamente. Você é frágil fisicamente. Nós somos limitados, gente. As nossas próprias concupiscências nos paralisa. É entender que a excelência que temos em nós provém de Deus. E Deus é quem forja o nosso caráter todos os dias. Então, em meio a tantas situações que somos levados,
para que a gente seja maturado, para que a gente possa ser forjado por Ele. Então por isso, volto e repito para vocês, tenham constância na palavra de Deus, tenham constância na vida com Deus, tenham constância na oração. Não é as frustrações, não é aquilo que não tem acontecido que vai te fazer parar. Entenda, você é fraco mesmo, você é frágil mesmo. Suas emoções não podem te controlar, você precisa ser forjado pelo Senhor. Você precisa ter confiança nele e manter a sua palavra, o seu compromisso com Ele. Não é sobre o compromisso que você tem com você, mas é o compromisso que você tem com o Pai, com Ele. Aí você vai conseguir desfrutar de uma vida com Ele. Aí você vai conseguir desfrutar de compromissos e alianças inquebráveis. Aí você vai conseguir reproduzir isso. Reproduzir. Então não se conforme com a depravação moral. Nós vivemos um mundo caído. Não é 2026. Sempre foi assim. Estude história. Estude a história da antiga Grécia, a história de Roma. Veja como era o mundo lá. A gente sempre foi depravado. A palavra de Deus diz que o mundo jaz maligno. Depravação. O homem se perdeu, suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, seu orgulho. Então é somente quando nós somos forjados por Deus, transformados por Ele, que nós vamos conseguir vivenciar aquilo que Deus é. Aquilo que Ele é em nós, que Ele é em nós. Não se deixe levar também pelos benefícios que você pode receber. Então não faça alianças, não firme compromissos pelos benefícios que você pode receber. Não. Você precisa ser alguém que faz o que é certo, alguém que busca o que é certo. Alguém que entende, que fala assim, não é sobre compromissos e relacionamentos que eu posso me beneficiar. A gente não é mais criança, não é mais adolescente não, que vai atrás de amizades, que pode nos beneficiar no grupinho. Não, a gente firma alianças mesmo com pessoas que têm caráter, com pessoas que são leais, com pessoas que são confiáveis. E como que a gente firma? Tendo intimidade, buscando, estando junto, caminhando, vivendo uma vida. Então não viva por benefícios. O que é certo é certo. O que é errado é errado, gente. Comece a ser alguém assim, alguém que as pessoas olhem e admirem. Então não importa, gente, se você vai fazer uma coisa errada por 10 minutos ou por 1 minuto. Não importa, comece a fazer as coisas certas. É difícil a gente ir no supermercado, né? A gente chega igual no açaí aqui, ó. Abriu novinho, aí você vê as melhores vagas ali na sombra, para os idosos, para os deficientes. É para eles, não é para você. Ah, mas é 1 minutinho só, eu vou ali. Não, filho, não usa não. É errado. É errado. Seja alguém que é forjado no seu caráter pelo Senhor, em tudo, em todas as coisas, mesmo quando você fala assim, nossa, mas não tem ninguém, vai parar aqui, para longe, para no sol, agradece ao Senhor que você tem saúde, você pode andar, vai lá. Mas faz o que é certo. Porque senão a gente sempre vai querer, então se tem benefício para mim, está tudo bem. Não, gente, não. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Se lembre que tudo aquilo que há de bom em nós provém de Deus. Então você vai ter vontade de parar na vaguinha ali na sombra, pertinho na porta. Você vai ter vontade, vai rapidinho, eu vou descer e vou lá rapidinho. Não faz isso não. Se lembra assim, fala, eu sou tão fraco que até nisso aqui eu estou fazendo as coisas erradas. Então Deus é quem vai me fortalecer. Um exemplo assim, tranquilo, que ninguém de nós aqui faz isso aí não. Né? Eu quase não passo raiva aqui na frente da igreja, quase não passo. É uma garagem, é um portão. Às vezes eu estou ali na frente, a pessoa vem e para assim. Ó. Eu olho assim e falo, é uma garagem. Mas é rapidinho, eu vou ali, eu falo, mas é uma garagem. Não, mas eu já volto, mas é uma garagem, não pode parar. Se vier um caminhão descarregar, se alguém entrar, como que vai fazer? Ah, tá bom, vou tirar então. A pessoa deve odiar o pastor da Lagoinha, falando, deixa eu parar na frente da igreja. Ele quer fazer o que é errado e quer que eu ainda falo que ela está certa. É difícil, gente, é difícil. Mas é onde eu e você entendemos que a excelência que somos, daquilo que temos de bom, provém do Senhor. Gálatas capítulo 5,
versículo 16, fala muito sobre isso. Depois eu quero que você possa refletir na sua casa, meditar sobre essa palavra de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim, ó, digo porém o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então aqui já fica a primeira dica. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Se você não viver no Espírito, você vai satisfazer o desejo da carne lindamente. Você vai estar aí surfando no pecado e achando que é crente, mas não é. E achando que tem uma aliança com Deus, mas não tem. Você tem uma aliança com Satanás, mesmo. Não tem. Você está surfando nos seus desejos, nos seus prazeres, você não é crente. Você não é alguém que vive uma aliança com Deus. Você está vivendo os seus prazeres, os seus desejos. Então aqui, viva no Espírito e você jamais serão satisfeitos seus desejos da sua carne. Então já começa a refletir. Hoje você tem vivido pelo seu Espírito ou você ainda tem ali, está satisfazendo os desejos da sua carne? É para você refletir, não é para você ser exposto aqui. Reflete. Se você estiver assim, é o momento que Deus te chama, fala, filho, eu estou aqui, eu te amo, do mesmo jeito. Mas começa a viver uma aliança comigo, que eu quero que você vai viver comigo na eternidade, quero que você vai para o céu, não quero que você vá para o inferno. Aí tem que viver pelo Espírito, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. É difícil mesmo, gente, é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, não precisava que Cristo tivesse vindo e morrido por mim e por você na cruz. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. É isso, gente, que é o cristianismo. Não é para você fazer o que você quer. É para você satisfazer os seus desejos, os seus prazeres. É para você viver pelo Espírito. Você agradar a Deus. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Bem claro, vocês estão guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então vocês não fazem nada mais por obrigação. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, se vocês estão aqui, fala, pastor, não faça nada disso aí não, mas no seu coração você só não faz por obrigação, por religiosidade, porque você tem medo, às vezes, do seu pai, da sua mãe, de alguma coisa, não adianta. É pelo Espírito, é pela graça, é por amor, é por amor. É agora você entender que em Cristo se cumpriu a lei, e nele agora a vida, você não faz mais por obrigação, você faz por amor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, vamos lá, imoralidade sexual. Isso aqui é fácil, né? Quando fala imoralidade sexual, todo mundo, alguém cai aí nisso aí, a gente já vai pra cima, né? É fácil. Vai chegar aqui, ó, e às vezes vai tocar em você, impureza. Aí já começa, né? Quem consegue ver um coração e saber se ele é puro ou não? Começa a ficar mais difícil. Libertinagem. Nós vivemos debaixo da graça. Não é sobre uma doutrina humana, mas não é por isso que a gente pode fazer o que a gente quer. Você faz as coisas para agradar a Deus. Idolatria. Não é idolatria só dos católicos, né? A gente protestante não é idólatra não, né? Tem gente que idolatra o carro. Ninguém pode entrar no seu carro. Ai, você lavou ali, meu Deus do céu, alguém entrar ali. Não dá carona por irmão porque não pode sujar. Se parecer um risquinho ali, nossa, você já corre lá para arrumar. Da sua esposa, você não cuida assim não, dos seus filhos não, mas do carro, misericórdia, né? Minhas panelas, meus tupperware, ninguém rela, não empresta para ninguém. Meu Deus do céu, meu tupperware, se não voltar, ai Jesus. Mas tem muitas outras coisas que de verdade a gente acaba idolatrando mesmo. E colocando no nosso coração, atrapalhando nosso relacionamento com Deus. E aí, olha tantas outras coisas, feitiçarias, inimizades. Aqui ninguém tem inimizade com ninguém. Essa igreja ninguém tem inimizade. Posso falar aqui, ó, ninguém de vocês tem inimizade com ninguém. Isso é fato. Rixas, então, não. Ciúmes, não temos. Iras, discórdias, divisões, facções. Não acaba, né, gente? E tem mais. Olha que inveja. Bebedeiras. Quando chega na imoralidade sexual e depois bebedeira, orgia, aí os crentes batem, né? Fala, esse povo aí não é crente mesmo não, tá? Mas todas as outras coisas que tá ali no meio que a gente faz, aí tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não, filhão, aqui a palavra diz assim, não viva pela carne. As obras da carne são essas, então aqui é para você começar a praticar a sua aliança com Deus. Que ela é inquebrável, então assim, eu não vou mais viver isso aqui. Qual que é a sua dificuldade? Está dentro de algo disso aqui, porque ainda não acabou. Falei coisas semelhantes a essa.
Aí você começa a falar, Deus, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou frágil. O que é excelente em mim é o Senhor. E aí, você vive pelo Espírito, você busca mais do Espírito. Busca mais. Aí você vai conseguir viver aquilo que Ele declara aqui, ó. Declara a vocês como antes, já os preveni, que os praticassem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. É a palavra que está dizendo. Então, se você faz algo dessas coisas aqui, você não vai para o céu. Está falando que não vai herdar o reino de Deus, não vai estar lá. Não adianta. Depois você vai chegar lá no céu, aí você vai falar assim, nossa, os TJ estava certo. Era só 144 mil. Brincadeira. Mas assim, gente, não é brincadeira estar no céu não, gente. Você acha que, tipo, não, você precisa ter uma vida com Deus, precisa viver pelo Espírito, não mais pelos seus desejos, pelos seus prazeres. Aí ele fala assim, ó, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só 9 só. Quantos deles você tem? Porque se você vive pelo Espírito, você tem que ter os 9. Os 9. Aí a gente lembra, o que é excelente em nós provém de Deus, Ele que nos forja, Ele vai forjar o nosso caráter, mas você precisa buscar. Você vai falar assim, Deus, tem uma aliança contigo, então eu quero mais de Ti, mais do Teu Espírito em mim, mais da Sua vida em mim, menos de mim. Pai, eu sei que eu sou alguém fofoqueiro, eu sei que eu sou alguém invejoso, eu sei que eu sou alguém ciumento demais, então me muda, me transforma. Pai, eu quero mais de Ti em mim, mais do Teu Espírito em mim. Precisa viver pelo Espírito, gente. Viver pelo Espírito, viver por aquele que nos alcançou, que nos amou. Começa a conferir aí essa noite. Você está vivendo pela carne ou pelo Espírito? O segundo ponto é, perseverar é escolher se aproximar de Deus. Então se a gente fala sobre constância, uma vida com Deus, viver no Espírito é constância, você vai precisar perseverar. E é uma escolha. Você escolhe se aproximar de Deus. Deus já é contigo, já é o seu refúgio, já é a sua fortaleza. Aí você escolhe, fala assim, Deus, eu escolho. Eu quero mais da Tua presença, eu quero mais de Ti em mim. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim, tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Aqui mostra a fragilidade humana. A gente vai ter situações difíceis, a gente vai ter decepções, vai ter momentos que a gente vai sair destruído de uma relação, vai ser difícil, vamos ficar decepcionado. Mas assim, não é para acabar com você, é para demonstrar a sua fragilidade humana. E assim você vai cada vez mais se lembrar quão bom é o seu Deus. Quão bom. Porque de verdade, não importa se o seu dia foi excelente hoje, se a sua semana foi maravilhosa, vai chegar o dia mau. Não estou amaldiçoando a sua vida não. Vai chegar o dia mau, vai chegar um dia que você vai estar triste, vai chegar o dia que alguém vai te trair, vai chegar um dia que vai ter um luto, vai chegar um dia, gente. E aí, como que a gente vai se comportar? Pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito. Pelo Espírito. Eu e você entendendo o que nós somos, nós precisamos perseverar. Que sim, somos frágeis emocionalmente, somos frágeis psicologicamente, frágeis fisicamente. A gente não sabe o dia da manhã, pode acontecer hoje. Mas temos a possibilidade de sermos fortes espiritualmente. Ser vestidos pelo poder de Deus, que Ele desencadeia benefícios para nós em todas as outras áreas. Aí, através da força espiritual, você é forte emocionalmente. Através da sua espiritualidade forte, você é forte psicologicamente. Através do seu espírito fortalecido, você é forte fisicamente, porque aí você está vivendo por Ele. Você está vivendo daquilo que Deus é em você. E o último ponto é sobre aprender a viver pelo que não se vê. Então, se você deseja viver compromissos e alianças inquebráveis, você precisa entender que toda a excelência que está em você provém de Deus. Você precisa entender que você precisa perseverar para viver pelo Espírito. E você precisa entender que você precisa viver pelo que você não vê, pela sua fé. Não é somente sobre o natural. Porque você está aqui
E se você está com tantas situações difíceis, talvez seu relacionamento, seu casamento está assim por um fio e você fala assim, não dá mais. Mas Deus é fiel para restaurar, Deus é fiel para fazer com que a sua palavra seja cumprida. Deus é fiel. Sabe por que eu e você não somos? Eu e você um dia prometemos fidelidade, eternidade, na saúde e na doença, até que a morte separe e tantas outras coisas, mas aí não dá. Você quer divorciar? A palavra diz que pode. Ah, como assim? Pode. Então se teve traição, as coisas, pode. Ou você quer divorciar por qualquer outra coisa, você divorcia, mas aí você segura a sua ansiedade, segura seus hormônios e não casa de novo. Pecado casar de novo. Se você separar por qualquer coisa e casar de novo é pecado, a palavra diz. Mas aí a gente vai segurar, não, mas aí a gente reforça a nossa aliança com Deus. Porque hoje, o que a gente precisa é restaurar o nosso coração. Não é sobre as nossas escolhas, mas é sobre o nosso coração nele. Porque pela nossa fragilidade a gente vai fazendo um monte de coisa errada. Então o que Deus quer é que hoje, independente, se você hoje já teve essas situações e enfim, por algum motivo se divorciou, por algum motivo casou de novo, Deus continua te amando, Deus continua trazendo você para o coração dele, mas Ele quer que você possa agora ter uma aliança com Ele, firmar um compromisso com Ele, falar eu sou teu, para que você viva daqui em diante alianças inquebráveis. A gente não pode mais ser os precursores de uma sociedade que é destrutiva, porque uma sociedade em que as famílias são frágeis, uma sociedade fraca. Nós precisamos ter famílias fortes, para ter famílias fortes, eu e você precisamos estar aliançado com o Pai, entrelaçado com Ele, viver essa aliança inquebrável com Ele, para que a gente possa disseminar isso, daqui em diante, você possa viver as promessas de Deus na sua vida. Se errou, se aconteceu, que fique para trás, mas que agora você viva uma vida que agrada ao Senhor e que você seja alguém que dissemine compromissos eternos, que dissemine compromissos leais, que faça com que a palavra de Deus flua através da sua vida, da sua história. Deus não está falando que é o fim, mas que sim é o começo. O seu começo é nele. Não é sobre um título que você tem, porque a sociedade vai colocar o divorciado, o adúltero, o homossexual, o mentiroso, o invejoso. Não. Sobre um coração firmado nele, é sobre uma aliança estabelecida com ele, é sobre você viver da fidelidade de Deus, e agora você reconciliado com ele, você é chamado de filho, você é chamada de filha, você é participante. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior seja desgastado, o nosso interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, Viver alianças inquebráveis, compromissos inquebráveis é você parar de ser egoísta, é você parar de querer os benefícios para você, é você entender que agora você vai viver pelo que você não vê. Então existem sim muitas coisas que você está semeando hoje, que você não vai colher, você não vai ver, mas vai gerar frutos, vai ser bênção. Moisés não entrou na terra prometida, Abraão não viu todos os seus descendentes, não. Mas você precisa começar a semear. Então, eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta sua mão nessa hora, eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta suas mãos. Você é um abençoador. Você é um abençoador. Se você tem uma aliança com Deus, ela é inquebrável. Ele não mudou, Ele não mente. Ele te chama de filho, e fala, você é um abençoador. Você vai semear, e os seus filhos irão colher dos frutos que você está semeando hoje. Você vai semear, você vai entregar tudo aquilo que você é, e os seus netos irão desfrutar das promessas que Deus coloca sobre a sua vida hoje. Gerações serão abençoadas, pessoas que você nem conhece serão abençoadas pela sua escolha hoje de permanecer e viver pelo Espírito e de ser alguém que vive uma aliança inquebrável com Deus, e pessoas serão impactadas e o seu nome será lembrado por alguém que amou a Cristo sobre todas as coisas e que trouxe a uma geração a graça e o amor de Deus sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, Não é sobre aquilo que você pode viver hoje, mas é sobre aquilo que Deus
pode fazer com que você viva mesmo quando você não vê. Você crê em Deus, você vive pelo Espírito, você é um ser que vai viver para a eternidade. Então lá na glória um dia você vai poder às vezes falar assim, olha só, daquela decisão que eu tive, daquele... Oh Jesus, fala com esse povo, Jesus. Você está aqui hoje, você é um abençoador. E se você entrou num novo relacionamento, você está aí, filhão, fala assim, mas está difícil, porque a pessoa tem filhos e está difícil. Bênção, porque agora é responsabilidade sua, é sua. Aí você, sendo esse cara, ou sendo essa mulher que tem uma aliança inquebrável com Deus, vai fazer com que essas pessoas vivam. Espírito Santo, fala com esse povo, que essas crianças sejam restauradas, sejam renovadas. Esse dia eu fui no aniversário, e o menino deu o primeiro pedaço pro padrasto, e falou assim, eu quero dar meu primeiro pedaço. Esse homem que é maravilhoso, esse homem que é um exemplo para mim. Oh Jesus, essa geração, nós precisamos ser amados, vamos ser amados. Entregou o primeiro pedaço ali, gente, fez um discurso lindo na frente de todo mundo. E às vezes você está aqui, você tem essa oportunidade de ser um abençoador, de ser alguém que transforma a vida, você está se preocupando com o seu sentimento, com o seu coração. Não, você é além disso, você é alguém que foi chamado para transformar vidas, você é alguém que foi chamado para ser essa semente que vai florescer através da graça e do amor de Deus. Seja um abençoador, use a sua vida hoje como instrumento nas mãos do Senhor, para que pessoas possam conhecer. E é dentro da sua casa, é dentro da sua casa, sua família que vai ser transformada. Lembra que nós começamos a ler lá em Hebreus capítulo 6? Quero finalizar com vocês sobre isso. Para quem vive essa aliança inquebrável, é sobre a âncora, que é Cristo, que é Jesus. Foi Jesus que adentrou no interior do véu, entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus por amor a você. Não mais agora um homem, não mais um sumo sacerdote, mas foi Jesus que entrou, se tornando como uma âncora firme e segura para a sua alma. Se coloque em pé no seu lugar, comece a refletir sobre isso, porque Cristo, Ele entrou no Santo dos Santos por amor a você, se tornou como uma âncora firme e segura, para que a sua alma não se perca, para que você não se renda aos seus próprios sentimentos, para que você não se renda às suas próprias concupiscências, aos seus desejos e prazeres, mas para que você seja aliançado com o Senhor, com o Pai, com o Pai, com o Pai. A esperança da sua salvação está em Cristo. Foi Ele que morreu por você, Ele que garante que você não naufrague nos pecados, Ele que garante que você não seja mergulhado no mar dos seus desejos, porque você está ancorado nele, porque você está firmado nele, em meio às tempestades, em meio às situações difíceis. Lembre-se, Ele é a sua âncora firme que te sustenta, que te liga ao Senhor, a esse barco que é o seu Pai. Ele que nos resgatou do mar, do orgulho, Ele que nos eleva além das ondas, que nos faz ver a face do Pai. É Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Ele se fez sacrifício em nosso lugar. Ele nos permite sermos fiéis a Deus, sermos parecidos com Deus. Por isso que nessa noite você tem que entregar o seu coração a Ele. É somente nele, somente em Jesus que é possível você ter uma aliança com Deus que é inquebrável. Somente em Jesus você tem salvação, somente em Jesus você tem a vida eterna, somente em Jesus você é filho de Deus.